Hoje vamos conhecer 2 Timóteo, segunda carta, segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Este com certeza é o último livro, o último texto que nós temos registrado na Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo. Não é o último aqui no texto bíblico, na ordem do texto bíblico, mas é o último cronologicamente, ou seja, é o último texto que nós temos na Bíblia que foi escrito antes do apóstolo Paulo morrer. E é interessante que Paulo aqui ele deixa bem claro que ele sabia que ele estava indo, para ser julgado, condenado e morto por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então esta carta ela vai mostrar muito desse último período da vida do apóstolo Paulo, que veio então depois dessa quarta viagem missionária, onde ele foi preso novamente em Roma e estava então passando por julgamentos, passando por situações difíceis. Inclusive Paulo conta a Timóteo que ele foi abandonado por pessoas da igreja, foi abandonado por homens e tal. E nesta carta Paulo pede que Timóteo venha e traga alguns pertences pessoais de Paulo e traga também alguns homens que lhe seriam úteis nesse último momento do seu ministério. Paulo estava preparando-se para despedir-se aqui da terra e ele queria deixar tudo em ordem no seu ministério. Então ele pede para Timóteo trazer algumas pessoas. E ele também dá, digamos assim, como se fosse as últimas palavras para o seu discípulo, para Timóteo, que ele chama de filho, com muito carinho. Então esta carta é como se fosse uma carta de despedida. Paulo mistura questões pessoais com questões ministeriais, com outras coisas. Ela não foi escrita, vamos voltar a dizer isso, para ser um livro da Bíblia. As epístolas paulinas, a maioria delas nunca foi escrita pensando, isso vai se tornar uma parte da Bíblia. Não, ele escreveu de coração, a partir daquilo que ele estava vivendo naquela época, com as suas experiências de fé, com as suas certezas de fé, e enviou ao seu discípulo Timóteo. A igreja, depois de um tempo, ao ler esse texto, considerou ele importante como fundamento para a fé da igreja. Por isso faz parte da Bíblia, assim como todos os outros textos que nós temos compondo a Bíblia. O que torna eles um texto sagrado é o fato de nós reconhecermos a graça divina presente nesse texto, a inspiração divina, a sabedoria que Deus dá aos homens presente nesse texto. Então, começa no capítulo 1, versículo 2, diz assim: ao amado filho Timóteo. Aqui mostra o amor que Paulo tinha, que não chamava só de filho na fé, mas ele dizia que era amado filho Timóteo. Depois nós temos no versículo 6 do capítulo 1, Paulo chamando a atenção de Timóteo para que ele reavive, ele torne vivo novamente o dom que há nele. Paulo estava preocupado que Timóteo não deixasse morrer o dom, o chamado. Diz assim: reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que era o próprio Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, ele está dizendo para Timóteo, não tenha vergonha, seja forte, não enterre o teu talento, não enterre o teu chamado, torna vivo cada vez mais. E daí no versículo 13, ele fala algo que vai se tornar importante para a igreja, Versículo 13 do capítulo 1 diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos ver aqui no texto de 2 Timóteo uma preocupação do apóstolo Paulo com a sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável, a doutrina correta, o ensino correto das coisas de Deus. Naquele período havia, como nós já vimos no livro de Éfeso, em Gálatas, havia vários grupos trazendo mentiras espirituais e colocando elas misturadas com o cristianismo, misturadas com a fé cristã, de tal forma que a mentira parecesse verdade. Você traz a mentira junto com uma parte da verdade
para que quem olhe pense que aquela mentira é verdade. E aí Paulo diz, não, você precisa focar nas palavras que vieram de mim, nas palavras do apóstolo. Sim, todo o Novo Testamento ele é baseado na tradição dos apóstolos. Isso é muito importante, porque os apóstolos estiveram com Jesus, andaram com ele, tiveram contato direto com ele. Então, pelo meio apostólico, né, nós temos esse ensino do Senhor sem atravessamentos. São os próprios apóstolos que nos ensinam o que Cristo ensinou. Então, né, inspirados pelo Espírito Santo, escrevem e nós consideramos essas palavras santas. Por isso nós precisamos olhar para o texto do Novo Testamento como um texto que é fruto desta construção apostólica. Diz que os apóstolos viveram, fizeram, né? E por isso eles têm que ser muito mais importantes. Uma moto passando. E por isso os textos da Bíblia, do Novo Testamento, têm que ser muito mais importantes para nós cristãos do que qualquer livro escrito hoje ou depois, ou por qualquer sábio, ou por qualquer líder da igreja, porque nós estamos afastados, né? Historicamente, nós estamos afastados da fonte inicial, né? Que é Cristo. Nós não estivemos lá com Ele para ver, né? Então eles estavam mais próximos daquilo que é a fonte original de toda a vida cristã, que é o próprio Cristo, quando Ele esteve na Terra. Aqui também, então nós vamos ver no capítulo 3, versículo 16, versículo 14, nós podemos ler, ele continua falando sobre isso, diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo que o que aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só o que ele diz, a Escritura Sagrada, a Bíblia, né? Esses textos que a igreja, né, os textos do Antigo Testamento e os textos que a igreja coloca fé, né, coloca certeza, né, de ser um texto apostólico. Esse texto, essa escritura é inspirada por Deus. Inspirada quer dizer o quê? Vem do coração de Deus. Foram homens que escreveram, mas o Espírito esteve ali inspirando. E ela é útil para o ensino, para a repreensão e correção, a fim de educar, né, nos tornar educados na justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então aqui mostra qual é a finalidade da palavra. Esse texto aqui é um texto muito importante da Bíblia. E Paulo vai mostrar como nós devemos ter zelo e fidelidade na nossa pregação do Evangelho. Ele vai falar isso no capítulo 4, né? Que nos últimos dias os homens, né, seriam difíceis, né? Se cercariam de mestres que falariam o que eles querem ouvir. Nós estamos vivendo isso hoje, né? Essa parte aqui é muito, né, forte, porque nós estamos vivendo isso. As pessoas estão procurando pessoas que digam o que elas querem ouvir. Mas era para Timóteo permanecer. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições e faça um trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então, olha só. Nós estamos nesses dias vivendo o que Paulo falou aqui, né? Ele diz que haverá tempos em que não suportarão, capítulo 4, versículo 3, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso acontece hoje, no meio da igreja, no meio do evangelho, no meio daquilo que se diz gospel, no meio daquilo que se diz, não estou nem falando fora, as pessoas buscam alguém que diga o que elas querem ouvir. Muitas vezes quando alguém troca de igreja, você pergunta, por que você saiu dessa igreja? Por que você foi para outra? E a pessoa diz, eu estava procurando um lugar assim que eu me sentisse bem.
Sabe o que quer dizer esse negócio de me sentir bem? Claro, há vezes que tem a ver com alguma situação que acontece ali que a pessoa fica, né, numa situação ruim. Mas muitas vezes é porque ela quer ouvir coisas que vão ao encontro com os seus desejos, com a sua vontade. Ela não quer ser confrontada no seu pecado. Ela não quer ser confrontada no seu erro. Ela quer ouvir apenas uma palavra que prometa bênçãos, mas nada que exija mudança. E isso nós vemos hoje. A internet é um belo exemplo. Ela é uma ferramenta ótima para você aprender a palavra de Deus. Porém, tem de tudo. Tem pessoas distorcendo a Bíblia, pegando um texto bíblico isolado e usando ele para trazer uma mensagem que ela não está dizendo. Então, pega-se um texto bíblico isolado, né, e com ele se distorce uma mensagem central da Bíblia. Há pessoas na internet defendendo, usando textos bíblicos isolados para dizer coisas das mais terríveis, para dizer que certas coisas que são pecado não são, né? Para tirar o compromisso com a igreja, para desvincular o cristão do compromisso com seu dízimo, com sua oferta, para desvincular o cristão do compromisso com a pessoa de Cristo, com a santidade. Tem de tudo. E nessa época já acontecia. Paulo estava preocupado porque havia um grupo negando a ressurreição, e ele vai combater isso aqui no capítulo 2. Ele diz, olha, fiel é a palavra, já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel. De maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então essa disputa entre a verdade e a mentira permanecem até os dias de hoje no meio da igreja. Pessoas que, usando do nome Evangelho, Bíblia, Jesus, igreja, usando-se até do título de pastor, líder, presbítero, sei lá, bispo, apóstolo, estão fazendo mau uso da palavra. Paulo dizia a Timóteo, tu siga firme o teu chamado, não te desvia desta palavra, pois ela é útil para repreensão, para correção, e é ela que pode dar a vida eterna. E aqui na última parte do livro ele fala de pessoas que fizeram mal para ele, pessoas que o enganaram, e ele está dizendo para Timóteo, olha, cuidado com essas pessoas, não caia você, né? Então, Paulo estava firme naquilo que Deus havia dado a ele. Paulo estava firme, tanto que ele diz no capítulo 4, versículo 6, assim, quanto a mim, já estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa me está guardada, coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo sabia que ele estava para morrer. Ser oferecido por libação significa que ele seria morto, sacrificado. Ele morreria em prol do evangelho. E isso de fato aconteceu. O imperador Nero mandou matar Paulo. Então esta carta mostra os últimos momentos do apóstolo. E aqui ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei minha carreira e eu guardei a minha fé. Que você durante a sua vida possa combater o bom combate. Que você possa fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E que você, chegando no final da sua carreira, da sua vida, você possa dizer, eu guardei a fé. Eu completei a minha carreira. Eu fui até onde Deus queria que eu fosse. Eu não me deixei levar pela preguiça, nem pelo engano, nem pela soberba, nem pelos sofismas. Eu não me deixei levar por brigas, por inconveniências. Eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Completei minha carreira. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que estava às minhas mãos. Eu usei todos os recursos que Deus me deu. Eu não guardei nada. Eu me gastei pelo evangelho. Que você possa fazer isso como o apóstolo Paulo fez.
Gaste a sua vida para servir a Deus, para amar ao próximo, para fazer o bem. Essa é a mensagem de 2 Timóteo. Um homem que estava no final da sua jornada, mas que estava convicto de que fez o caminho certo e que estava convicto de que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, um homem cheio de fé e de vida. Este foi o apóstolo Paulo. 2 Timóteo mostra o coração de Paulo. Que nós possamos aprender com este coração e guardar esta palavra.